Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e de nosso Salvador, Jesus Cristo. Dou graças a Deus por esta oportunidade de poder, nesta tarde deste dia, posicionar-me mais uma vez à frente deste aparelho para mais um vídeo mensagem. Dou graças a Deus pelo dia de trabalho. Dou graças a Deus pela vida, pela saúde. Dou graças a Deus pela minha filha. Dou graças a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado nesse dia de hoje. Me dando a graça de, nesta hora, poder compartilhar com os irmãos, colegas, amigos, uma porção gloriosa da santa e poderosa palavra de Deus. Queridos, como vocês já podem ter percebido, pregar para mim não é algo que, modesta parte, eu tenha dificuldade, de forma alguma. Estou bem familiarizado com o termo pregar, porque eu subentendo que pregar não é preciso ter um curso de teologia, bacharel. Pregar não é preciso ter uma faculdade, de maneira nenhuma. Pregar requer disposição para se dar e se entregar a Deus, para que Ele possa utilizar de nós, e assim, no abrir da nossa boca, Ele poder nos dar uma palavra que possamos expressar por elas toda a sua graça, todo o seu amor, todo o seu favor para com o ser humano. E pregar é algo que, se preciso fosse, eu faria todos os dias da semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano, para a glória, honra e louvor do nosso Deus. E Deus tem me dado uma graça, Deus tem me dado um dom maravilhoso. Como alguns irmãos sabem, eu trabalho em ônibus, como cobrador de ônibus. E eu estou ali sentado, estou meditando na palavra de Deus, no meu coração, é claro. Às vezes pego a Bíblia rapidamente, abro no versículo que me veio ao coração, para eu ler, e depois guardo novamente, e fico a meditar aquilo que eu li em meu coração e em meu pensamento. E nesse discorrer, em que eu estou ali a meditar na palavra de Deus, me vêm alguns temas, me vêm alguns textos da palavra de Deus, que então, chegando em casa, eu procuro pregar aqui através dessa ferramenta. Já que não temos liberdade em nossas igrejas, somos privados dessa liberdade, como eu tenho dito, que a igreja ela é dos amigos do pastor. A igreja ela é dois amigos do pastor. Infelizmente é assim hoje. Infelizmente é assim que funciona nas igrejas evangélicas. E eu não galgo desse rol dos amigos do pastor, nem dois amigos do pastor. Não galgo, não gozo deste privilégio, se é que assim posso chamar de privilégio, porque hoje, para ser amigo do pastor, foge totalmente dos padrões bíblicos. E são padrões nos quais eu não quero me enquadrar ou me adequar de forma alguma. Como um deles é ser um puxa-saco. Desculpe minha expressão, mas é uma verdade.
Infelizmente, esse termo hoje é usado dentro das igrejas evangélicas. Então eu uso aqui desta ferramenta para pregar o que Deus me tem dado. E nesta oportunidade eu quero meditar com os irmãos. E olha que são muitos os textos que me vieram ao coração. E eu vou tomando nota. E hoje eu vou compartilhar mais um com os irmãos, que está no livro, na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, que nos diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Glória a Deus. Amém. Esses 3 versículos para a nossa meditação nessa oportunidade. Paulo, chamando a atenção dos crentes na Galácia, Paulo chamando a atenção dos crentes da cidade de Gálatas, pois eles que se demonstraram crer tanto em Jesus Cristo, de tal forma, de tal maneira que Paulo, em uma ocasião, os elogia, de tal maneira, de tal forma, que a fé dos Gálatas era tamanha que eles estavam dispostos a arrancar os seus olhos para dar para Paulo. Mas aqui nós vemos ele usar de insensatez para com aquilo que eles tinham ouvido a respeito de Jesus. De tal maneira que eles já não andavam mais pelo Espírito. Eles estavam agora andando pela carne. E Paulo pergunta para eles: quem foi que os fascinou para que eles não obedecessem à verdade? Ou seja, quem foi que vos enfeitiçou? Quem vos enfeitiçou? Na Bíblia da Nova Tradução da linguagem de hoje diz isso. Quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Para não obedecer à verdade. A eles, aos Gálatas,
perante os olhos de quem Jesus Cristo já tinha sido representado como aquele que foi crucificado. E Paulo então pergunta para eles se eles receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé, ou pela mensagem da fé. Então Paulo diz para ele: vós sois tão insensatos assim, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. E é o que nós estamos vivenciando nos nossos dias de hoje. Nada diferente do que os Gálatas estavam enfrentando aqui. Estamos vivendo em uma época totalmente oposta àquela que nós conhecemos, aquela que nós vivíamos. Crentes que nós conhecemos, igrejas, pastores, que começaram pelo Espírito, aquele vigor, aquela disponibilidade para se desprender das coisas da carne, das coisas mundanas. Estavam dispostos a deixar tudo por Jesus, porque cremos em Jesus. E hoje, os irmãos há de concordar comigo que estamos vivendo uma verdadeira carnificina dentro das nossas igrejas evangélicas. Crentes carnais que nada têm de espírito. E não venha me contradizer nisso. Não venha me contrariar o que estou pregando aqui. Que você sabe que é verdade. Você está vendo que as coisas estão mudadas, e mudadas para pior. Nós, os crentes, não evoluímos para melhor. Não progredimos na nossa vida espiritual, no nosso meio cristão, de maneira nenhuma, irmão. Isso aí está claro. Está óbvio, está patente. Se você me dizer que a igreja cresceu no sentido físico, aí eu concordo com você. Ela cresceu tanto que, na verdade, ela está inchando. Ela está inchando. O número de pessoas que deixou o catolicismo e aderiu ao cristianismo até outubro deste ano aqui superou a estatística de outubro do ano passado. Saiu agora a lista, a porcentagem, e mais uma vez a Igreja Católica perdeu seus adeptos para o cristianismo. Mas na verdade, irmão,
Talvez era para ficarmos alegres. Talvez era algo para ficarmos felizes. Mas eu confesso para os irmãos, eu não fico, irmão. Particularmente, eu não fico. Porque eu sei que não há diferença entre os crentes e o não crente, irmão. A diferença entre os crentes e os não crentes está apenas na placa da igreja. A igreja católica e a igreja evangélica. Mas o modo de vida é o mesmo. As práticas são as mesmas. Os ambientes frequentados, as práticas, as obras são as mesmas. As fisionomias, as características, o parecer físico do corpo são os mesmos. Não há mudança, irmão. Se vem para o cristianismo com a bagagem do mundo e fica com ela dentro das igrejas. Crentes que tinham deixado a bagagem mundana pegaram de volta. Pegaram de volta. Outros que vêm para o cristianismo, eles vêm com toda a bagagem mundana e eles não são instruídos, aconselhados a deixar a bagagem mundana lá. Não. Eles são aceitos com aquele jargão: vinde como está e permaneceis como está. É o que tem acontecido com as nossas igrejas. Começamos no espírito, mas lastimavelmente estamos acabando na carne. Isso é uma realidade, irmão. Só não admite essa realidade quem se sente culpado por deixar essa realidade explodir tão visivelmente. Ou aqueles que não têm coragem para admitir e combatê-la. Mas não se pode negar essa verdade de que estamos vivendo um período carnal dentro das nossas igrejas. Estamos vivendo um período carnal em nossos templos. Pessoas que antes tinham uma vida irrepreensível, mas hoje vive uma vida com muito nela a ser repreendido. Porque pegou de volta a bagagem mundana, a bagagem carnal. A carnalidade está aí dentro das igrejas, irmão. A carnalidade está dentro das igrejas. Pessoas dadas aos prazeres da carne, aos sentidos da carne, aos desejos carnais, sensualidade, descompostura na maneira de se vestir. Pessoas que começaram quando aceitou a Jesus Cristo pelo Espírito. Pessoas de vida, de testemunho. Pessoas que o mundo olhava para ele e para ela e os criticava. Porque a maneira natural, a maneira santa, a maneira pura de viver incomodava as pessoas não crentes. Ele nos perseguia
Porque o nosso modo de viver os incomodava, os importunava. Hoje, ele nos critica. Quando nos critica, é porque fazemos as mesmas obras que eles fazem. E eles mesmos sabem que os crentes não fazem as obras que eles fazem. Então ele nos critica. Mas você não é crente? Por que você pinta os cabelos? Por que você usa calça? Por que você usa essas roupas indecentes, mostrando a cavidade dos seus seios? Mas você não é crente? Por que você vai à praia, se expõe lá ao seminudismo? E ainda expõe na internet, no YouTube, no Facebook? Você não é crente? Olha, que eu saiba, crente não faz isso. Eu tenho parentes na minha família que são crentes e eles não agem assim. É dessa forma que ele nos critica. Porque eles veem vê nós fazendo coisas que eles sabem que crente não faz, não age dessa maneira. São coisas para quem não é crente. Estamos vivendo isto, irmão. Precisamos admitir que estamos acabando na carne. O que começamos pelo Espírito de Deus, nossos cultos, nossa maneira de cultuar era diferente. Hoje parece mais um Fashion Week. Parece mais uma passarela de moda, onde se anda para lá e para cá, cascavelando dentro da igreja, andando até como que se estivesse dançando para chamar a atenção. Carnalidade, irmão. Isso é carne. Isso é fruto da carne. Pessoas que deixaram de obedecer às verdades. Começaram pelo Espírito. Estão acabando pela carne. Isso é uma realidade, irmão. Não querer admitir isso aqui é ser muito covarde. É se sentir muito culpado. É saber que há uma partícula de responsabilidade nesse desmando que está dentro das nossas igrejas. Nessa onda sensualista, carnal, que estamos vivendo nesses últimos dias, irmão. Nossos cultos. Olha, irmão, eu já ouvi em nossas igrejas, em nossa igreja Vila Brasilândia 1, não é da época do pastor Manassés, não. Pastor Manassés chegou agora. Não foi na época dele que eu ouvi isso. E muitas vezes não. Mas eu já ouvi obreiros subir no altar e tentar justificar a manifestação de Deus, dizendo que para muitos talvez nada aconteceu nesse culto. Mas fique você sabendo, irmão, que Deus trabalha no silêncio. Isso é muita hipocrisia falar isso. Isso é querer tentar
tapar os olhos dos irmãos para não ver os nossos fracassos no nosso cultuar a Deus. Por que Deus opera no silêncio, irmão? Todo mundo sabe. Não precisa falar. Só que tem um porém, eu não vou na igreja para ver Deus agir e trabalhar em silêncio. Eu vou ao culto para adorá-lo, para clamar, para ver ele trabalhar de maneira visível, de maneira que toda a igreja sinta, veja e caia temor no povo. Mas perceber que o culto foi um fracasso, pela carnalidade com que nós estamos cultuando a Deus nos nossos cultos, as nossas irreverências, a sensualidade, a carnalidade, o modismo. Dentro das nossas igrejas, fazendo com que Deus não opere, não manifeste. Aí vem querer dizer que, se justificando, de que Deus operou no silêncio. Não, irmão. Isso é conversa para boi dormir. Isso é muita covardia para não admitir que o clima no culto estava pesado, que não se estava dando vazão ao Espírito de Deus para ele operar, para ele agir. Porque se tem alguém que pode impedir a operação do Espírito de Deus, é a própria pessoa. É lamentável, irmão. Estamos acabando na carne. Vamos admitir, se nós formos fazer um paralelo nos nossos dias atuais, nos nossos cultos, com uns anos atrás, nós vamos ver que nós estamos muito aquém. Viu, irmão? Isso é uma realidade, irmão. Isso é uma verdade. Nossos cultos têm sido carnais. A gente percebe muito o eu, a carne, a vaidade, o mundanismo, a sensualidade. E quando isso aí há, irmão, Deus não opera. Não há manifestação sobrenatural. De vez em quando aparecem umas profetadas. Uns indivíduos metidos a profeta, a profetisa, cujas profecias são mais para elogiar, são mais para dizer que fulano é bonitinho, que ele é o queridinho, a queridinha de Deus. E esse tipo de profecia eu desconheço à luz da Bíblia. Mas é o que tem aparecido em nossas igrejas. Profetadas. São profetas de elogio. E quanto a isso, o pecado permanece encoberto, sem confessar. E os nossos cultos vão ficando cada dia pior. Até a oração é pesada. Até a oração, o período de oração torna pesado. Porque, por incrível que pareça, ainda estão tentando sufocar o irmão Joel Dilton.
ainda continuam usando o volume do som para tentar reprimir a voz do irmão Joel Dilton, que ora sem microfone. E já se deu para perceber que principalmente os obreiros que estão lá sobre o altar, eles não oram se não der a eles um microfone. Eles não têm voz para orar sem o microfone. Não tem. Eles não têm. Eles chegam, dobram o joelho e ficam ali resmungando até o rapaz do som chegar para ligar o microfone, para dar o microfone nas mãos do obreiro para ele começar a orar. Mas sem microfone ele não ora. E se tem uma coisa que o irmão Joel Dilton aprendeu, é chegar na casa de Deus e soltar a voz em oração, em clamor. Porque clamar é gritar, é bradar. Clamar é chamar o nome de Deus audivelmente. Mas parece que o irmão Joel Dilton, ele continua incomodando alguns obreiros. Porque é só perceber que quando eles chegam, o microfone já é ligado numa altura a sufocar a voz do irmão Joel Dilton. Mas enquanto eles estavam ali, eles não oravam sem o microfone, com a voz audível. Então se dá a entender que continuam a perseguição contra a oração do irmão Joel Dilton. Isso é carne. Isso é carnalidade. Deus não opera. Porque se os irmãos perceber, o irmão Joel Dilton, quando ele chega na igreja, principalmente nas terças e quintas, quando o irmão Joel Dilton vai, não tem ninguém na igreja. Eu já cheguei na igreja, eu e a minha filha, abrimos o portão, entramos, abrimos a porta da igreja, entramos somente eu e ela. E eu comecei a orar no mesmo tom de voz que eu oro quando a igreja está cheia. Porque eu não oro para ser ouvido. Eu não oro para ser visto. Não, irmão. Eu não oro para ser visto. Jesus censurou os escribas e os fariseus por eles orar para serem vistos. Veja bem, não para ser ouvido, porque eles não oravam alto. Os judeus, eles não oravam alto. Então eles alargavam as mangas dos seus mantos para chamar a atenção e ficava nas praças, nas esquinas, em postura de quem estava orando, para serem vistos. Eu não oro para ser visto. Eu não oro para ser ouvido. Não. Eu sempre orei desta maneira. A não ser que eu venha estar angustiado. A não ser que eu venha a estar atribulado. Ana, quando ela balbuciava, é porque ela estava atribulada. Ela mesmo disse, sou mulher atribulada. E uma pessoa atribulado, ele não consegue orar.
expressar palavras, a não ser balbuciar. Mas até então, eu não estou atribulado, eu não estou angustiado, tenho problemas, tenho passado por momentos difíceis com a perda da minha esposa, mas nem por isso deixei de clamar ao meu Jesus. Então, se eu chegar no templo, como eu tenho chegado, se não tiver ninguém, eu vou orar no mesmo tom de voz que eu oro quando a igreja está lotada. Eu não oro para competir. Eu não oro para mostrar que eu oro bonito, não. É o que eu aprendi. Que orar é conversar. Conversar é emitir som. É falar com Deus como que se estivesse falando com um amigo. Isso é orar. Aí há momento que ficamos tão alegres que acabamos extravasando a nossa voz. Mas parece que a carne predomina em nossos cultos, em vidas até de obreiros, cujo objetivo não é somar, mas é dividir, subtrair. E nisso Deus não opera. Deus não age, irmão. Começastes pelo Espírito e acabeis agora pela carne. É os nossos cultos de hoje. Precisamos voltar. Pelo contrário, irmão, vamos continuar a definhar cada dia. Se nós não acordarmos, não despertarmos, talvez estejamos enfeitiçados, como os Gálatas, enfeitiçados pelo mundo, pelas coisas do mundo, pela vaidade, pelo mundanismo. Querem cultuar a Deus com a bagagem do mundo. Querem cultuar a Deus e querem que Deus aceite com a bagagem mundana. Vem se apresentar a Deus como que se estivesse se apresentando a um homem, até mesmo com o intuito de o seduzi-lo. Uma mulher, quando ela vai para uma entrevista, tem umas que vão até de forma sensual, saias bem colante, na metade das coxas, com as pernas todas de fora, um decote na roupa mostrando todas as suas mamas, toda pintada, para ver se seduz, se atrai o entrevistador, para ver se leva o entrevistador a aprová-la na entrevista.
E tem crente que ele vem para a casa de Deus desta forma, desta maneira, com esse pensamento de atrair, de seduzir os irmãos, as irmãs, porque lamentavelmente hoje, antigamente a mulher ela se vestia para o homem. Hoje a mulher se veste para a outra mulher. Elas vivem em um competitismo entre elas. A mulher hoje ela não se veste mais para atrair o olhar do homem para ela. Mas ela se veste para atrair o olhar da outra mulher para ela. Em um olhar de competitismo. Disputando entre elas quem está mais bem vestida, quem está mais maquiada, quem tem a cor do cabelo mais bem pintado, quem tem a roupa mais sensual. E isso dentro das nossas igrejas. Aí fica difícil cultuar a Deus, irmão. Somos homens, a não ser que seja capado, castrados. Mas se és homem, somos tentados. E bem-aventurado quando somos tentados. Porque se assim estivermos, é uma prova de que nós somos homens. Porque quando deixarmos de sermos tentados pela mulher, alguma coisa vai mal. Algum problema está acontecendo com esse homem. Mas, ainda que tentado, não cedemos. Mas esse espírito não era para entrar dentro das igrejas. Não era para estar em alguns crentes. De maneira nenhuma. Somos crentes. Já nos despimos de toda a carnalidade. E nos revestimos e nos revestimos do Espírito Santo de Deus. Vivendo agora não na carne, mas no Espírito Santo de Deus. Ainda que vivendo no corpo de carne, porém, as nossas aptidões, nossos desejos, nosso sentido, tem que ser dominado pelo Espírito Santo, levando cativo a Cristo, para não andarmos segundo a carne. Porque aqueles que andam segundo a carne, há uma condenação sobre eles. Há uma condenação sobre todos quanto andarem segundo a carne, mesmo estando em Cristo, mesmo estando dentro da igreja. Se estiver na carne, será condenado. Porque Paulo é bem enfático no capítulo 8 aos Romanos, quando ele diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque você pode estar em Cristo, mas está andando segundo a carne. São os dois tipos de pessoas que estão em Cristo: os que andam segundo o Espírito e os que andam segundo a carne. E os Gálatas aqui, Paulo os estava reprovando, dizendo para eles que começaram pelo Espírito, agora estava acabando pela carne.
deixando de obedecer às verdades do Evangelho. E nós não somos diferentes, irmão. Não estamos diferentes. Essa palavra aqui é para nós hoje. Os crentes estão acabando agora na carne. Pela carne. Lamentavelmente, irmão. Você tem que ser coerente e admitir que o que eu estou falando aqui é a verdade. Nossos cultos não são os mesmos. E quando digo que não são os mesmos, não é que eles são melhor do que ontem. Pelo contrário, eles são e estão pior do que antes. Não há manifestações como antes. Não há línguas estranhas. Não há batismo. Não há profecia, e sim profetada. Não há profeta, e sim profetizas. É a carne em nossas igrejas, nos crentes. Os crentes estão muito dados à carnalidade. Estão muito dados ao mundanismo. A perda da personalidade própria. A perda da sua identidade própria. Pessoas que aparentam uma coisa que eles não são aquilo. É tudo tinta. É tudo maquiagem, é máscara. Os crentes estão se mascarando para apresentar-se para o mundo. E depois querem se apresentar para Deus e querem que Deus esteja contente, feliz e os aceite e abençoe os nossos cultos. Não. Deus não vai fazer isso. Não vai, irmão. Deus quer os crentes natural. Eles querem os crentes irrepreensíveis. No espírito, na alma, no corpo. Eles querem os crentes sem nada do que eles possam ser repreendidos. Porque, lamentavelmente, irmão, há muito e muito nos crentes pelo que eles podem ser repreendidos. O mundo está nos cabelos da cabeça dos crentes, a unha do dedo dos pés dos crentes. Máscara. Estão se maquiando. Tomaram uma forma mundana. E querem vir cultuar a Deus, apresentar-se a Deus em sacrifício. É lamentável, irmão. Mas Deus não aceita mistura no culto. Deus não aceita, irmão. Estão enfeitiçados. Quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Para não obedecerdes à verdade. Os crentes estão enfeitiçados pelo mundo. Estão enfeitiçados pela vaidade. Estão enfeitiçados pela carnalidade. Estão enfeitiçados pelo modismo. Pela busca de um corpo perfeito. De um corpo modelo, de um corpo manequim. Estão enfeitiçados, irmão, pelo sistema mundano que impõe. Como você deve ser para você cair no agrado do mundo, no agrado das pessoas. É o feitiço mundano nos crentes.
Aí eles não obedecem mais à palavra de Deus. Aquilo que defendíamos como doutrina, hoje é costume. Se é costume, não precisa se obedecer se não quiser. Esquecendo-se que pode até se chamarem de costume. Mas o costume deste mundo não é o costume da igreja de Jesus Cristo. Pode ser costume do mundo, mas não é da igreja. Mas mudaram a doutrina em costume. Em costumes. Mudaram os bons costumes em mandamentos de homem. E os crentes não obedecem mais à verdade. Não aceita mais a palavra de Deus. É prova de que receberam o Espírito pelas obras da lei e não pela pregação da fé. Crente que estão acabando na carne é porque eles não creram. É porque eles não receberam o Espírito de Deus pela pregação da fé, pela mensagem da fé. Mas eles receberam o Espírito de Deus pelas obras da lei. Por isso que eles estão acabando nos desejos carnais. Crentes que antes você olhava para ela reluzia, brilhava, você sentia até temor. Hoje, você olha para ela, é carne pura. Você corre o risco até de ser seduzido, de ser enfeitiçado por ela, por ele. Estão enfeitiçados. Crentes enfeitiçados para não obedecer à verdade. É o feitiço do mundo. O mundo está enfeitiçando os crentes, enfeitiçando as igrejas. Igreja a que me refiro, as igrejas local, militante, visível. O mundo tem enfeitiçado muitas igrejas. Muitos crentes de muitas igrejas estão enfeitiçados por este mundo. Eles não conseguem desprender-se da vaidade, da carnalidade, da sensualidade, do pecado, do mundanismo, para aceitar a vida natural de Deus. É o mundo na igreja. Saíram do mundo, mas o mundo nunca saíram de muitos crentes. Eles vieram para a igreja, mas o mundo nunca saíram deles. E agora estão se revelando com um número crescente de igrejas sendo aberta em cada esquina. Tornando fácil migrar para lá, para cá, a busca da igreja que satisfaça os seus gostos. Então os pastores conservadores estão frouxando as mãos, e igrejas que antes obedeciam o evangelho, hoje estão aí acabando pela carne, porque eles estão com medo de perder o que eles chamam de membros, mas que para muitos pastores, os irmãos, não passam de patrocinadores, contribuintes, consumidores, dizimistas, ofertantes.
Simplesmente isso. Menos povo de Deus, menos igreja de Jesus Cristo. Porque se assim eles os considerassem, custava o que custar, mas eles levavam o povo a obedecer à verdade, vivendo uma vida continuada pelo Espírito, para não acabar pela carne. É lamentável. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? Ó igreja, ó crentes, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes o Evangelho? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Sim, é o que está acontecendo. Mas ainda há tempo, irmão, de desejar o avivamento, desejar mortificar a carne e voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar a viver a vida pelo Espírito, obedecendo de bom grado, de bom coração, as verdades do Evangelho. Porque conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. João 14,6. Eu sou a verdade. João 8,35. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre. Glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos desperte para viver uma vida pelo Espírito, obedecendo às verdades da palavra de Deus. Amém, Jesus.